Fala galera, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa playlist sobre citoplasma, tá? Falamos na primeira aula sobre os elementos do citoesqueleto, falamos na segunda aula sobre cílios e flagelos, que são projeções da célula que servem para movimentação. Falamos do centrosomo, falamos dos centríolos, que são organelas ou estruturas celulares típicas de células animais e de vegetais inferiores, né? Os gametas das briófitas e pteridófitas, os anterozoides. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as organelas. Eu vou dar uma demonstração geral das organelas, depois teremos aulas sobre algumas organelas específicas, organelas que cumprem funções bem importantes para a fisiologia celular, para o funcionamento da célula. Então vem comigo, sua aula sobre organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas também podem ser chamadas de orgânulos citoplasmáticos. Quais são elas? Vem comigo aqui, ó. É uma célula eucariótica, dá pra gente ver claramente pelo desenho. A região organizadora do material genético não está em evidência, porque é uma aula para a gente explorar as organelas. Essa região a gente chama ela de núcleo, né? A região organizadora do material genético. Bom, aqui no citoplasma, né, posicionadas graças aos elementos do citoesqueleto, tá? Fixas, ou deslocadas de acordo com a necessidade da fisiologia celular, teremos aí as organelas. Começando por essas organelas que estão mais próximas aqui do núcleo, né? Porque recebem informação genética direto do núcleo. Os retículos endoplasmáticos, granuloso e liso. O retículo endoplasmático liso, ele não apresenta nenhuma estrutura anexa à sua superfície. Esta organela, pessoal, ela está ligada à produção de esteroides, lembra o que são esteroides? São hormônios gordurosos. Por exemplo, a testosterona, o estrogênio. Tá? Em células dos ovários e células dos testículos, vamos encontrar bastante dessas organelas. Além disso, pessoal, a gente tem aqui no retículo endoplasmático liso enzimas que são responsáveis por degradação do álcool. Então vamos colocar aqui, degradação do álcool. Então, quando você consome essa substância tóxica, o álcool é degradado no retículo endoplasmático liso. Isso é muito comum lá nos hepatócitos, que são as células do fígado, células hepáticas, tá bom? Bom, o retículo endoplasmático granuloso, ou simplesmente retículo granuloso, ele tem na sua superfície esses pontinhos vermelhos que representam aqui no meu desenho os ribossomos. São aquelas organelas responsáveis pela síntese proteica, pela fabricação de proteínas. Aqui no retículo granuloso, nós vamos fabricar proteínas de exportação, que vão ser secretadas da célula, vão para fora, ou proteínas que vão ficar armazenadas em vesículas, como por exemplo os lisossomos. Então a gente pode colocar aqui, produção de proteínas para secreção. Um exemplo, professor, os anticorpos. Os nossos anticorpos são glicoproteínas, são proteínas conjugadas com açúcar. Legal, né? Então, os anticorpos são produzidos no retículo granuloso, são transportados para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai realizar a glicosação e depois a secreção dessas moléculas, Interessante, beleza? Ótimo. Aqui ainda próximo ao núcleo, relacionado a essas duas últimas organelas, temos aqui o complexo golgiense, que é esse conjunto de membranas sobrepostas. E esse conjunto de membranas sobrepostas, nós podemos chamar de complexo de Golgi, complexo golgiense, ou lá nas células vegetais a gente pode usar o termo dictiosomo. A função do complexo de Golgi é realizar a secreção celular, essa é a função primária. Fora isso, o complexo de Golgi é responsável por montar essas vesículas aqui, eu coloquei de cor preta, que são os lisossomos. São organelas responsáveis pela digestão intracelular. Bom, fora isso, o complexo de Golgi ele tem outras funções que a gente vai explorar numa aula especial. Beleza? Então vem comigo, Complexo golgiense, coloca aí. Secreção celular. Secreção celular, pessoal, é feita através da montagem dessas bolinhas aqui, que são vesículas secretoras. Essas bolinhas transportam até a membrana o produto da secreção. Pode ser um esteroide,
pode ser uma proteína. Essas vesículas vão se fundir à membrana, liberando o conteúdo fora da célula. É um processo de transporte através de membrana, a gente já viu isso em uma aula anterior, e gasta energia, beleza? Fora isso, a gente pode atribuir ao complexo golgiense a responsabilidade por montar os lisossomos. Então, vamos colocar aqui, ó, montagem dos vou escrever aqui, ó, lisossomos. Beleza? E uma outra coisa que eu acho legal você anotar aí, já que a gente está montando um resumo, é que lá na célula gamética humana, o espermatozoide, o acrossoma, que é um grande lisossomo, ele é construído graças à fusão dessas membranas sobrepostas. Então, a gente pode dizer que o acrossoma é o complexo de Golgi modificado para o propósito reprodutivo. Dentro do acrossoma, a gente vai encontrar enzimas que são responsáveis por permitir a fecundação. Entre elas, a acrosima e também a hialuronidase. A gente já viu isso em aulas anteriores, tá? Então, vamos colocar aqui, pá, montagem do acrossoma. Vamos colocar acrossoma, que aí você não esquece. Beleza? Tá gostando da aula? Deixa um comentário, dá um like, me ajuda. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você precisar compartilhar. Ajude as pessoas que não estão tendo aula durante esse período de distanciamento social. Eu montei esse canal para isso, então me dá uma força, beleza? Vem comigo. Além do complexo de Golgi, olha só, já relacionado à organela, lisossomos. Os lisossomos são essas bolinhas pretas aqui no meu diagrama, que são responsáveis aqui dentro da célula por praticar a digestão intracelular. Lá dentro você vai encontrar ácidos e enzimas digestivas, que vão decompor quimicamente alguma substância que a célula está usando como alimento, ou elas podem ser usadas, os lisossomos podem ser usados para reciclar, né, melhor dizendo, componentes celulares que não estão funcionando muito bem. Então, por exemplo, uma mitocôndria que não está funcionando muito bem, ela pode ser digerida pelos lisossomos. Aí a gente tem umas diferençazinhas básicas, tá? O produto, né, ou melhor, a digestão de produtos, né, extracelulares, isso vai configurar um processo que a gente chama de heterofagia. Já a digestão de produtos celulares, ou, né, moléculas ou organelas da célula, a gente vai chamar isso de autofagia. Vamos colocar aqui então, lisossomos, heterofagia. Autofagia. O lisossomo participa desses dois processos. E isso aqui configura uma coisa que a gente chama de quê, pessoal? Digestão intracelular. Olha aí que legal. Beleza? Fora a digestão intracelular, o lisossomo está ligado, né, ao processo de morte celular programada, uma coisa que a gente pode chamar de autólise, né, ou então apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Quando essa morte acontece por destruição via lisossômica, a gente chama isso de autólise. A gente vai ver isso depois com mais calma, beleza? Maravilha. A gente viu na aula anterior o centrosomo, que é essa região aqui, ó, que apresenta internamente o centríolo. É a região que vai organizar os microtúbulos no momento das divisões celulares. Isso aqui é uma estrutura típica de célula animal, tá? Aliás, esta é uma célula animal, beleza? Vamos colocar aqui. Ó, coordenação. Das divisões. Show de bola. Tá ficando legal o quadro, hein? Tá ficando bem informativo, beleza? Essa organela aqui, ó, o peroxissomos, que é uma organela típica de células animais, ela é responsável por degradar radicais livres. Radicais livres são resíduos produzidos pelo metabolismo celular. O funcionamento da célula acaba gerando esses radicais livres. Dentre os radicais livres, um é bem interessante, bem nocivo para a célula. A água oxigenada ou o peróxido de hidrogênio. Isso eu faço questão de mostrar. Aqui dentro do lisossomo, o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, ele vai ser degradado, tá? Ele vai ser quebrado em água, que é o H2O, molécula de água, mais, olha só que interessante, esse mais meu ficou feio pra caramba, deixa eu corrigir isso aqui, mais meio gás oxigênio. Olha que legal.
Essa degradação é feita com uma enzima específica que a gente chama de catalase. Então, no peroxissomo acontece a reação da catalase, que é a degradação do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada em água, que é uma substância inerte, e o gás oxigênio. Isso aqui é muito comum, né? Quando você dá uma esfoladinha no cotovelo, no joelho, você pega um pouquinho de água oxigenada, né? Lá da farmacinha da sua casa e passa. Aquela bolinha que você fica vendo é o oxigênio sendo liberado, tá? O oxigênio ele acaba tornando o ambiente tóxico para alguns micro-organismos, principalmente bactérias anaeróbicas, beleza? Então a esterilização rola por aí, liberando o gás oxigênio. Fechou? Como é que é o nome disso aqui? É a reação da catalase. Ó, fica uma dica para você. Se você tem problemas com aftas, como eu tenho, são aquelas feridinhas na boca, use água oxigenada volume 10, né? Coloca um pouquinho de água oxigenada na afta, você vai perceber que o oxigênio vai limpar a região da afta, melhorando o processo de cicatrização, tirando esse inconveniente, né? Porque dói pra caramba, beleza? Biologia também é cultura. Legal, né? Então, peroxissomo, degradação da água oxigenada em água e oxigênio livre, reação da catalase, beleza? Mitocôndrias são organelas provenientes de um processo conhecido como endossimbiose. E aqui, pessoal, vai acontecer o processo de respiração celular para fornecer a energia necessária para a célula funcionar, né? Energia através de um dispositivo energético conhecido como adenosina trifosfato. Então, aqui na mitocôndria a gente tem um processo de quê? Respiração celular. Que é assunto da próxima playlist que eu vou montar para vocês. Vocês vão entender perfeitamente por que respiração celular. Vou te dar uma palhinha. Aqui dentro da mitocôndria, a gente vai usar o gás oxigênio como aceptor final de elétrons da cadeia eletrônica ou cadeia transportadora de elétrons. O oxigênio vai receber os elétrons e hidrogênios provenientes da quebra de moléculas orgânicas para montagem de água. Legal, né? E isso é crucial para que a gente consiga construir dispositivos energéticos chamados de adenosina trifosfato, que vão fornecer energia para o funcionamento celular. Fechou? Para finalizar, olha só, poliribossomos, são esses pontinhos vermelhos aqui, tá vendo? Eles são muito abundantes nas células. Os poliribossomos, eles são responsáveis pela fabricação de proteínas que devem ficar aqui dentro da célula. Por exemplo, as proteínas que vão compor o citoesqueleto, queratina, actina, os microtúbulos através das tubulinas e lá vai. Então, poliribossomos são conjuntos de ribossomos, né? Então, produção de proteínas. Beleza? E a gente fez uma revisão legal das principais organelas citoplasmáticas. Logo, muito em breve, eu volto com mais um vídeo para a gente dar uma lapidada em algumas informações envolvendo algumas organelas. Beleza? Tchau!